crianças! Bom dia, bom dia, bom dia! E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje é o dia da nossa aula de História, certo? Então, nós vamos para o livro 3, certo? De História. E vamos abrir na página 2, onde eu falo sobre lugares de memória, certo? Logo quando a gente abre, aparece aqui, ó, essa imagem aqui. O que é essa imagem, pessoal? Ele é o centro histórico da cidade de Salvador. Nós também temos nosso centro histórico lá em São Luís, né? Mas esse aqui é o centro histórico lá de Salvador. Observando essa imagem, o que a gente pode identificar nessa imagem? O que nós podemos perceber? Você já passou em algum lugar semelhante a esse aqui dessa foto? Vocês já foram em algum lugar semelhante? O lugar semelhante a esse que eu já fui particularmente é justamente o Centro Histórico de São Luís, certo? O Centro Histórico de São Luís, ele é bem parecido com esse aqui. Bom, que elementos na foto mostram uma parte do passado de Salvador? Na verdade, quase todos os elementos, né, pessoal? Olha só, essas casas, esses prédios, eles parecem ser bem antigos, né? Então, essas construções, esses casarões, a igreja aqui lá no fundo, como a gente pode perceber, e também o calçamento das ruas. Olha só, as ruas aqui também ainda parece ser bem antigo, né? Um calçamento bem antigo, prédios bem antigos, casarões, enfim. Então, remete bastante ao passado. O que é possível fazer para que construções como essa aqui na foto continuem a fazer parte da vida das pessoas? A gente para assim para pensar, nunca tinha me questionado sobre isso. O que vocês acham sobre essa questão? Nós sabemos que tudo na nossa vida, tudo é uma questão de preservação, né? Então, se você quer ter no futuro, você precisa preservar agora. Então, o que é possível fazer, na verdade, para que essas construções elas continuem a fazer parte da vida das pessoas? Bom, os moradores e as autoridades, elas devem zelar por toda essa parte, né? Devem preservar esse tipo de patrimônio, cuidando, para que ele seja ali conservado, para que ele fique ali para as próximas gerações, certo? Bom, indo aqui para a página 3, vamos falar um pouco sobre essa questão de centro histórico. Bora lá falar sobre esse centro histórico. A história de uma cidade, ela pode ser contada por meio de textos escritos, fotografias, relatos, objetos e também por meio de construções e dos espaços que nós temos aí nas ruas e nas praças. Uma cidade, ela apresenta marcas de diferentes épocas conforme os fatos e as pessoas que fizeram parte aí dessa história. Muitas cidades, elas conservam o local de fundação, onde se encontram aí construções mais antigas. Esses espaços, onde estão os primeiros marcos do passado de uma cidade, é chamado justamente de centro histórico. Como eu falei para vocês, nós vimos aí de Salvador, nós temos também de São Paulo, aqui ó, olha só, aqui é em São Paulo, nós temos também de São Paulo e nós temos do nosso estado, do nosso querido Maranhão. Vou deixar para vocês aqui algumas imagens do nosso centro histórico. Então, galerinha, fazendo uma tour pelo nosso centro histórico, nós podemos perceber as mesmas características que nós vimos lá no centro histórico de Salvador. Nós temos grandes casarões, construções que são bem antigas. Percebam que as ruas também, a pavimentação é diferente. Então, o centro histórico, ele conta muito sobre a nossa história. E esse aí é o nosso, aqui em São Luís. Bem, em uma cidade, nós sabemos que há diferentes construções. Teatros, igrejas, residências, casarões com arquiteturas de um determinado período, entre outros espaços. O centro histórico, gente, de uma cidade, geralmente ele é formado por construções de diferentes épocas que ajudam a contar a história do local. Então, ali, ó, vão se misturando diferentes épocas em diferentes construções e elas ajudam a contar a história daquele lugar. Olha só que interessante. Bom,
Com a ajuda do professor, no caso me ajuda, e os colegas, pesquisem onde ficam as construções mais antigas da cidade onde se localiza a escola, no caso a nossa cidade, a Ceilândia. Não tem como a gente ir nesse lugar, infelizmente, né? Nós não podemos nos juntar, nos reunir para irmos nesse lugar, mas o que vocês podem fazer? Vocês podem perguntar aos pais de vocês, que já moram aqui há bastante tempo. Pai, mãe, me fala em um lugar bem antigo de Açailândia, um lugar que não sei, talvez o meu avô conhecesse e mostrou para você, um lugar que seja assim mais antigo. Então, vocês podem perguntar aos pais de vocês, onde está localizada essa construção histórica? Que construção é essa? Pode ser um galpão, pode ser uma praça, pode ser um monumento. Que história elas contam sobre a cidade? O que elas falam sobre a nossa cidade? E essas construções, elas são bem conservadas? Elas estão ali bonitinhas ou não? Elas estão ali deteriorando, caindo aos pedaços? Vocês vão falar isso também. Lá na página 5, nós faremos aqui um mapa, certo? Com o nosso material de apoio. Vai lá no final do livro, pega o material de apoio referente a essa página. No material de apoio, observe o mapa de parte da cidade de Mariana, em Minas Gerais, indicando aí as principais construções que contam um pouco da história desse lugar, certo? Use o mapa como exemplo e no espaço a seguir desenhe um mapa da cidade onde você mora, apresentando algumas construções históricas. Gente, tia, esse espaço aqui é pequeno, posso fazer em uma folha maior? Pode fazer uma folha maior sim, mas é interessante que vocês construam esses mapas, certo? E eu quero que vocês tirem foto desse mapa que vocês irão construir, certo? E envie para mim, ok? Então, quero ver aí todo mundo construindo esse mapa muito bonitinho e enviando para mim a foto desse mapa, certo? Então, crianças, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido nossa aula, certo? Super beijo para vocês, um super abraço e até mais, galerinha. Tchau, tchau!